Oi, oi galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Voltei para mais uma aula de artes e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre simetria e assimetria, conteúdos que vocês já devem ter ouvido falar antes. Vamos começar falando sobre simetria. Simetria é definido como tudo aquilo que pode ser dividido em partes e as partes devem ser coincidirem perfeitamente, ou seja, tudo aquela imagem, um objeto, uma forma que, ao ser dividida ao meio, as partes, elas são igualmente perfeitas, ou seja, elas são iguaizinhas uma à outra, significa que é simétrico, ou seja, tem simetria. A simetria ela é muito importante no campo visual e estético, porque ela proporciona harmonia à imagem e, consequentemente, beleza. Então, ela está ligada à beleza da imagem. Quanto mais simétrico for uma imagem, uma figura, mais bela ela tende a ser considerada assim, tá? Para mim saber se uma imagem, uma forma, um objeto tem ou não simetria, é simples. Eu vou passar ao meio dessa imagem um eixo, ou seja, eu vou dividi-la com um eixo. O que seria esse eixo? É uma linha. Só que essa linha ela é imaginária, eu só vou imaginar ela. Não significa que eu vou pegar todos os meus desenhos, todas as minhas imagens e vou passar uma linha no meio. Não, eu vou imaginar uma linha que se chama eixo no meio do desenho. Se os dois lados forem iguaizinhos, significa que eu tenho simetria, ok? A simetria ela é dividida em duas: a simetria real ou bilateral, né? E a simetria radial. Na simetria bilateral ou real, eu tenho apenas duas partes iguais numa imagem. Então, eu pego uma imagem, ó, aqui a gente passou uma linha na horizontal e dividimos as imagens ao meiozinho. Se os meus lados forem muito parecidos ou idênticos, significa que eu tenho simetria. Então, aqui eu passei uma linhazinha pontilhada. Ela é uma linha imaginária, tá? E aí eu tive os dois lados iguais. Então, esses desenhos que a gente tem como exemplo aqui, eles são considerados simétricos bilaterais, ou seja, tem simetria bilateral, porque tem apenas dois lados iguais. E temos a simetria radial. Na simetria radial, existem vários eixos, né? Esses eixos irradiam do centro para fora. Todos esses eixos, quando a imagem é dividida por vários eixos e todas as partes continuam iguais, aí eu vou ter uma simetria radial. É como se eu estivesse cortando uma pizza. Então, eu vou passar uma linha na horizontal, vou passar outra na vertical, outra na diagonal, como se eu dividisse uma pizza em várias fatias, né? Todas essas fatias da pizza, elas permanecem iguais? Todos os lados são iguais? Se sim, eu tenho simetria radial. Se apenas dois lados forem iguais, eu tenho simetria bilateral. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do menino aqui, ó, nessa imagem. Eu dividi ele no meio, né, com a linha horizontal, um eixo horizontal. Horizontal não, com eixo vertical, desculpa. Passei um eixo na vertical. Os dois lados ficaram iguaizinhos. Mas se eu passasse uma outra linha dividindo ele na horizontal no meio de novo, ele continuaria igual? Não. Em cima eu teria olho e embaixo já não teria. Então, ele só tem dois lados iguais. Diferente dessa imagem aqui, ó. Dessas aqui, se eu divido no meio, os dois lados são iguais. Se eu divido no meio de novo, os quatro lados são iguais. Se eu divido novamente, continua igual, entendeu? Então, a radial são várias partes que saem do centro e aí eu tenho várias partes iguaizinhas, por isso eu tenho a simetria radial. E eu tenho, por fim, a assimetria. O que seria a assimetria? A simetria é a ausência de simetria, ou seja, se o objeto não tem simetria, ele tem assimetria, ou seja, os lados são diferentes. Eu passo uma linha no meio desse desenho,
lados diferentes é assimétrico. Entenderam? Eu espero que sim. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado da nossa aula de hoje. Um super beijo, estou morrendo de saudade e até a próxima aula.